para que a gente possa realizar a obra de Deus aqui na terra. Te convido a abrir em Lucas capítulo 9. Dá uma passeada aqui no Evangelho de Lucas. Repare que Jesus, irmãos, ele orava aqui em Lucas 9, versículo 18, para que as trevas espirituais da ignorância das pessoas, irmãos, fossem destruídas, dissipadas. Irmãos, ao pregar para a igreja, ao evangelizarmos, a igreja precisa entender a palavra de Deus. O ímpio precisa compreender a palavra de Deus para se converter, irmãos. Isso só acontece se houver intercessão, se houver oração. Olha aqui o versículo, capítulo 9, versículo 18, ele diz assim, 9:18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: a quem vocês dizem? Quem dizem as multidões que eu sou? E responderam eles: João Batista. E outros dizem que você é Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Lá em Mateus 16, versos 16, irmãos, Mateus registra que Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, para que a igreja compreenda quem é Jesus, quem é Deus, tem que ter oração. Preste atenção, ele estava fazendo o que, irmãos? Orando. Jesus estava orando, está aí no versículo 18, estando ele orando à parte. Aí a pergunta dele é: quem dizem as multidões que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Dá a entender aqui, irmãos, que ele estava orando para que Deus abrisse o entendimento dos discípulos e dos homens. Aleluia. Ou seja, pedindo a Deus para que as trevas fossem dissipadas. E o Pai obedeceu. Desculpa, e o Pai atendeu, obedeceu não, e o Pai atendeu ao seu Filho amado, e revelou a Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que tal você começar a orar por sua família nesse sentido, para Deus abrir o entendimento? Orar pela sua igreja nesse sentido, para Deus abrir o entendimento, interceder, para Deus levar a revelação de quem é Jesus como Salvador, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, para a tua igreja, para a tua família, para que eles se salvem. Irmãos, é desse jeito que Jesus fazia a obra de Deus. Ele intercedia para que as pessoas compreendessem quem era o Pai. E assim, irmãos, as pessoas eram transformadas, eram convertidas, levadas ao arrependimento, quando eles entendiam por revelação no coração quem era Deus. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue, não é o homem que revela, mas é o meu Pai que está no céu. Sabe, irmãos, a nossa família será levada à salvação. Não é por nós, irmãos, é pelo Espírito Santo. Somos apenas um instrumento para clamar a Deus, para abrir o entendimento, para que eles tomem a decisão. Tem uma livre escolha de escolher a Cristo ou rejeitá-lo, irmãos. E isso vem por meio da oração. Pega aí o gancho, intercede por tua família, intercede pela igreja, para que os irmãos entendam mais ainda sobre avivamento, sobre quem é Jesus, receba o batismo do Espírito Santo, receba dons, para que a igreja possa ganhar almas para Deus, para Jesus, meus irmãos. Aleluia. Faça isso, a gente aprende aqui com Jesus que a obra da evangelização do mundo, ela não está separada da obra da oração. Antes de sair para evangelizar, antes de você pregar na igreja, ore. Ore por aqueles que vão crer, que vão ouvir a palavra de Deus. E veremos, irmãos, Deus abrindo os corações e as pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. E durante essa obra de evangelização, irmãos,
o maligno ele fica cirandando, procurando roubar a palavra de Deus dos corações das pessoas para que ela não se salve. Isso nos leva ao próximo ponto.